Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, Disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho com vocês sobre a CF de 46 e a LDB 4024 de 1961. Nesses dois vídeos seguintes, irei falar primeiro da Constituição de 67, do contexto histórico da época ali, e no segundo vídeo falarei sobre a LDB 5692 de 71, os principais aspectos em que difere principalmente da 4024. Bom, por que eu vou falar um pouco do contexto histórico? Porque, como eu sempre tenho lhes avisado, vai ter algum barulho externo provavelmente no vídeo. Bom, mas como eu sempre tenho avisado, acontece que você não faz uma LDB sem você olhar para cima, para as constituições, para a lei máxima do país. Então, por isso é importante conhecer o que acontecia na época, até para poder entender esse contexto, né? Por que a 5692 é uma LDB que defendeu, de certa forma, o tecnicismo, enfim, entre outros aspectos que serão explicados no vídeo posterior. Bom, cumpre mencionar que estava em vigor até o ano de 64 a nossa Constituição de 1946, uma Constituição democrática que trouxe a democracia de volta para o país após a era Vargas, né, essa ditadura de Vargas. E aí nós temos as eleições diretas, o general Eurico Gaspar Dutra fica no poder, Vargas é eleito novamente depois do Dutra, se suicida, Café Filho, vice assume, presidente da Câmara, Juscelino Kubitschek. E aí nós temos a eleição, um par de pessoas eleitas que são contrárias, né, de modo que nessa época, né, de 46 até 64, você podia votar no vice de um lado e o presidente de outro. Seria como eleger hoje o Mourão para vice e o Haddad para presidente. Imagina o absurdo que não era, né? Bom, aconteceu isso, elegeu o Jânio Quadros, Jânio, para presidente e o João Goulart para vice-presidente. Então, os dois não se bicavam muito inicialmente, eram de chapas opostas, e é nesse contexto que o país se encontra. O mundo, como eu já tinha falado nas aulas passadas, vivia esse auge da chamada Guerra Fria, de um lado Estados Unidos, de outro União Soviética. O Brasil, no alinhamento inicial com a Constituição e com o Dutra, ele tendeu a seguir o lado dos Estados Unidos, até porque a América está aqui do lado, né? Nós somos a América e a América do Norte está muito mais próxima. Então optou por aproximar junto com esse país, junto com os Estados Unidos da América. E o que acontece? Acontece que há pressões, a crise, o Jânio, com sua ideia moralizante, acabou fracassando, escândalos de corrupção surgiram para todo lado, ele renuncia ao poder, desiste, e aí o Jango, ou João Goulart ou Jango, a mesma pessoa, ele assume o poder, ele quase é impedido de assumir o poder, né? Tentaram tirar ele de lá, estava flertando com o socialismo chinês, estava na China, assumem, mas fazem dele um sistema parlamentarista, faz o Brasil um sistema parlamentarista por um período de tempo. Enfim, ele assumiu, mas ele nunca teve a liberdade para governar de fato. Quando a liberdade voltou, começou a promover reformas agrárias, reformas tidas como as chamadas reformas de base, que são consideradas de esquerda, né? Limitação da propriedade, função social, e ele foi bem radical nessas reformas. Ele mexeu com a elite do país, que estava muito desgostosa com a situação que havia se encaminhando. Até que em 31 de março, a ruptura definitiva com esse sistema de governo, que até então se mantinha no governo Jango. Essas reformas de base, lei da remessa de lucros, só pode enviar, empresa estrangeira não pode enviar todo o lucro para o país, tem que reinvestir, empresa que lucrar no país, por exemplo, uma Vale jamais poderia, se fosse no governo Jango, mandar o dinheiro tudo de volta e iria pagar caro por essa tragédia humana que ocorreu tanto em Brumadinho, Mariana, para ficar nesses exemplos mais conhecidos. Então o Jango ele mexeu com quem tem o poder. Quer ficar no país? Quer explorar o país? Vai explorar dentro dessas condições. E as suas ações são consideradas comunistas.
Aí o movimento conservador acaba se articulando, tem a Marcha da Família com Deus. Fato que 31 de março, para encurtar aqui minha aventura histórica com vocês, no 31 de março o Jango ele é praticamente impedido de continuar o poder. E aí ele mesmo optou por não causar uma guerra civil, poderia ter chamado parte de apoiadores no Rio Grande do Sul principalmente, mas optou por não ter uma guerra e saiu de cena. Aí nós temos a assunção do poder pelo presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, e 15 dias depois, 15 de abril do mesmo ano de 64, o primeiro ditador militar de fato, né, o mais notório, até ali foi uma transição das juntas, que é Humberto de Alencar Castelo Branco, e é ele que vai articular todo esse processo que iria culminar com a Constituição de 1967. De que forma, professor? A Constituição de 67, se você ler o texto dela no Google, você vai ver elementos extremamente normais de apreciar. Por exemplo, liberdade de cátedra, todo poder emana da vontade do povo. Se você não conhece a história do Brasil, normal você fala, nossa, Constituição normal, parece tão democrático como a de 34 ou de 1891. Mas, na prática, a Constituição não era o único mecanismo que legalizava o poder supremo, por assim dizer, dos presidentes militares. Havia um instrumento chamado ato institucional. Atos institucionais, no plural, foram vários, 17 bem importantes ali, né? Não sei, não lembro se passou 17, mas até o 17 eu cheguei a ler todos eles. O 2 em especial era muito forte para a época, em 65, né? O que são atos institucionais? Hoje o presidente da República ele pode promover algumas leis, fazer algumas leis sem depender do Congresso. São chamados decretos presidenciais. Mas essas leis, na hierarquia do nosso sistema jurídico brasileiro, elas não podem contrariar a Constituição, elas não podem contrariar uma lei complementar já ali bem forte, e depende da aprovação do Congresso depois de um tempo. Ou seja, mesmo na forma de medida provisória, com 90 dias de duração, 120 dias, mesmo após isso, o decreto do presidente ele precisa respeitar a Constituição para ter valor. Se ele não respeitar a Constituição, o Supremo Tribunal declara que o decreto não tem valor e ele é obrigado a enfiar a violinha no saco, para usar um jargão popular. O ato institucional é diferente. O 2, em especial, o 1 articulou a transição do poder, que seria feito através de um colegiado, uma eleição indireta, não mais o povo iria votar, cada estado iria ter seus representantes para votar, mas representantes escolhidos entre eles ali, 3 gerais e mais um a cada 500 mil habitantes, iriam eleger o presidente de uma junta. E o 2, a primeira coisa que ele fez foi limitar os partidos políticos. A partir do Ato Institucional 2 de 1965, só poderiam 2 candidatos concorrerem. Ele não falou, vai ser o MDB e a Arena, mas ele é muito claro, taxativo em dizer assim, só podem 2 candidatos concorrerem. Então não tem pluralidade, bipartidarismo. Ali você já faz ou você se posiciona aqui ou se posiciona ali. E a outra, no enunciado do A e 2, se vocês quiserem ler também, tem na internet, no enunciado do A e 2 fala assim, o presidente da República ou os revolucionários, lê-se os ditadores, a junta militar, os revolucionários estão embutidos de poder constituinte. O que significa? Que a partir do momento que eles assumiram o poder, eles têm o poder para modificar, para conclamar uma constituinte, para escrever uma constituição a seu bel prazer. Então o AI2 deu o poder para o nosso querido Humberto de Alencar Castelo Branco riscar qualquer parte que fosse desagradável, que fosse por demais democrática ou que fosse nociva às suas pretensões de poder e a de seu grupo. Então a Constituição de 46, com a AI2 de 65, ela é morta de fato, vira lei, letra morta da lei, porque o que vale é o poder dos AI2. E aí eles começam a articular, caçar direitos políticos, os atos institucionais vão se agravando progressivamente. O AI4 deixa tudo preparado para a Constituição de 67,
Em 1967, então, é feita essa Constituição, e quem começa a assumir o poder com ela já não é mais o Castelo Branco, mas o Arthur da Costa e Silva, o primeiro ditador da linha dura. E ali ele assume o poder dentro dos respectivos termos. Na página 1 da apostila que eu lhes enviei, que eu tenho feito, ali tem alguns conceitos. Artigo 1º, parágrafo 1º. Todo poder emana do povo, está presente em todas as constituições, com a diferença que há um complemento e em seu nome é exercido. Então a justificativa para a ditadura se manter no poder é que eles estavam atendendo ao clamor popular. Uma justificativa que em grande parte tem fundamento, gostamos ou não, porque quando uma marcha da família com Deus, vai para as ruas pedindo uma intervenção, então eles acabam pedindo e conseguem o que queriam. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de manifestação que nós vamos para pedir, né? Porque depois não há como se arrepender. E ali eles se arrogaram de um poder divino. Ah, eu vou dar a liberdade à medida que a liberdade não destruir a ordem, não comprometer essa ordem, à medida que o bolchevismo, que essa cultura de esquerda não adentre no Brasil. Ou seja, eu vou dar liberdade quando a liberdade não afeta o meu poder. Então são essas as perspectivas. Nós temos a Lei de Segurança Nacional no capítulo, na seção 5, artigo 89. Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, cada cidadão civil, você pode prender qualquer pessoa, dar voz de prisão para qualquer pessoa que viole a lei. Né? Se ela está furtando, roubando, você pode dar voz de prisão. Só que você não é obrigado a fazer. Você vê um cara com um fuzil ali assaltando um banco do lado, você não vai dar voz de prisão com ele, apesar da lei garantir isso. Né? Por que você não vai? Porque ele vai te dar tiro, você vai correr risco. Na época da lei nacional, aqui da Lei de Segurança Nacional, do artigo 89, você é obrigado a informar para as autoridades competentes quaisquer violações, quaisquer agremiações de pessoas, grupos partidários que estão se articulando, possíveis planos de protestos, de invasões, enfim, qualquer coisa que você ache suspeito, você tem que informar para as autoridades competentes. E aí, viver no país é uma insegurança total se você quer realmente fazer política. O teu vizinho pode ser um delator, teu amigo do lado pode ser um delator, tanto no Brasil como na União Soviética stalinista. Também era assim. Nos idos da União Soviética de Stalin, para você conversar com maior cuidado, porque a chance de você estar sendo gravado é muito grande e passar por um processo sem as garantias legais. A CF de 67 garante o habeas corpus, mas na prática o habeas corpus não ocorria. O que é habeas corpus? É quando você pede para responder em liberdade quando você não oferece risco, ou quando não tem nenhuma prova constituída, quando você tem residência fixa. Mas esses elementos, essas garantias legais, elas só existiam de modo abstrato na CF de 67, que é uma Constituição muito fraca, uma vez que ela foi editada em 69 e uma vez que cada ato institucional tirava a total liberdade. Esse pouco de garantias que a CF de 67 tinha era subtraído pelos atos institucionais que eram editados a bel prazer pelos ditadores e suas juntas militares, né? E depois do Ernesto Geisel, ele praticamente tomou sozinho, ele deu o golpe dentro do golpe. Mas continuemos. Direitos e garantias individuais, ali no artigo 150, parágrafo 1º, todos são iguais perante a lei, com a rara exceção, é livre a manifestação do pensamento no parágrafo 8º, desde que você não vá a público. Né? Se você estiver pensando em protestar fora Dilma, fora Bolsonaro, fora não sei quem, não pode fazer isso. Aqui, se ele julgar que o espetáculo público, exemplo, uma letra de música que vai refletir sobre isso, se você quer criticar o governo, você tem que usar o duplo sentido, né? Como a música Cálice, do Chico Buarque, enfim, tantas outras letras aí que vieram questionar o poder da ditadura. E ali no artigo 167, no 168, perdão, 167 mesmo, 167 fala que o casamento é indissolúvel, essa ideia da educação patriarcal permanece. No 168, parágrafo 3º, inciso 6º, fala que a garantia de cátedra é garantida desde que você não fale contra o sistema que está no poder.
Então, na prática, é feito uma... Eles tentam atenuar por meio da Constituição, só que os atos institucionais são terríveis. O AI-5 de 68, dezembro de 68, você podia ser expulso, você respondia sem devido processo, né? Que é o que estava garantido aqui. É garantido devido processo legal na CF de 67. Com o AI-5 isso foi embora, né? Durante o final ali do governo, a transição entre... Aqui ainda estava no governo do Arthur da Costa e Silva, mas o governo iria até 69, do Costa e Silva, 67, 69, e depois o Emílio Garrastas o Médici, que foi sobre ele, sobre a égide desse governo que foi promulgada a LDB, vai de 69 até a 74, esses governos eles representaram assim um período de repressão muito intensa. Então a ideia de pensamento livre, de protesto, essas coisas, elas foi se dirimindo. Em tese, você tinha liberdade desde que não falasse contra o sistema. Tranquilo? No próximo vídeo falarei com você sobre a LDB 5692 de 71. Qualquer dúvida estarei à disposição.